Oi pessoal, sejam bem-vindos à 12ª videoaula de circuitos 1 e nessa videoaula nós vamos falar sobre o teorema da reciprocidade. Esse teorema fala basicamente o seguinte: se eu tenho um circuito com uma única fonte de tensão, isso só funciona quando eu tenho uma única fonte de tensão. Se eu tenho mais, eu não consigo aplicar. Então, se eu tenho um circuito com uma única fonte de tensão e eu quero achar uma corrente, eu posso fazer do jeito tradicional ou eu posso usar esse teorema, que ele fala basicamente o que? Eu posso pegar essa fonte de tensão, colocar bem aonde eu quero calcular a corrente e substituo a fonte de tensão por um curto-circuito. Então, vai ficar mais ou menos assim. Esse circuito, então, eu vou fazer isso. Eu vou colocar a fonte de tensão bem aonde eu quero calcular a corrente. No caso, eu vou colocar ela bem aqui em cima, né? Observa que o que? A corrente ela está para baixo. O positivo da fonte de tensão, ela sempre tem que estar virado para onde está a corrente. Então, se a corrente está para baixo, o positivo da fonte de tensão também vai ficar para baixo. Então, vai ficar desse jeito, assim, ó. A fonte vai continuar com a mesma tensão, então ela ainda vai ter 10 volts. E agora eu vou substituir a fonte de tensão originalmente aqui, ó, por um curto-circuito. Então vai ficar mais ou menos assim. E olha aqui, observa que o positivo dela estava para cima. Então eu vou colocar a corrente lá, que eu queria calcular, para cima. Agora, eu calculando essa corrente daqui, vai dar o mesmo valor de eu calcular essa corrente. Então o que eu fiz foi só colocar a fonte de tensão virada para o lado da corrente e calcular a corrente aonde estava a fonte de tensão, virada para o lado da fonte de tensão. Tá vendo? Mas isso para quando é uma fonte de tensão. E se fosse uma fonte de corrente? Se eu tenho uma única fonte de corrente, isso também se aplica apenas para quando eu tenho uma única fonte de corrente. Então, se eu tenho uma única fonte de corrente e eu quero calcular a tensão de algum resistor, o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa fonte em paralelo com esse resistor que eu quero calcular a corrente e substituir a fonte por um circuito aberto. Então vai ficar, no caso desse circuito aqui, ó, vai ficar dessa forma daqui. Eu vou colocar a fonte em paralelo com o resistor que eu quero calcular a tensão. Então vai ficar desse jeito aqui. Observe também que a tensão estava virada para a esquerda. Então a fonte de corrente também vai ficar virada para a esquerda. Vai ficar mais ou menos dessa forma daqui, ó, tá vendo? Também apontando para a esquerda e ainda com a mesma corrente. Então ainda 3 amperes. Enquanto que a fonte de corrente a gente vai substituir por um circuito aberto. Então vai ficar dessa forma daqui, ó. Agora o que a gente vai fazer é calcular essa tensão daqui, ó. Observa que a tensão ela está voltada para cima, justamente porque a fonte de corrente ela também estava apontando para cima. Então aqui, ó, calculando a tensão entre esses dois pontos daqui, vai ser a mesma tensão desse resistor daqui, ó. E esse é o teorema da reciprocidade. Ele fala que a gente pode fazer essas modificações para quando a gente tem uma única fonte e a gente pode calcular corrente e tensão dessas outras formas. Só cuidado para aqui você não achar que a tensão é zero logo de cara. A corrente é zero, não tem como os elétrons passar de um ladinho para o outro. Só que a tensão, ela não necessariamente é zero. Ela vai ser diferença de potencial entre esses dois pontos daqui. Então ela pode ser qualquer outro valor diferente de zero também. E agora, usando como exemplo, eu vou resolver ambos os circuitos. Então aqui, nesse primeiro passo aqui, eu vou achar a corrente que está saindo dessa fonte daqui, para eu aplicar divisor de correntes e achar a corrente que está passando para esse lado daqui. Então, para isso eu vou ter que achar a resistência equivalente. E para achar a resistência equivalente, basta fazer o paralelo desses dois resistores aqui, ó. E depois, o que a gente já vai achar aqui, fazer em série com esse resistor daqui, ó. Então, fazendo o paralelo desses dois aqui, a gente vai ter 1 vezes 2, 2, dividido por 1 mais 2, 3. 2 sobre 3, que vai dar aproximadamente 0,6667 ohms. Então, eu vou substituir isso daqui por esse novo resistor. Agora, fazendo em série disso daqui, eu vou achar a resistência equivalente. Que nesse caso daqui, vai ser 4,6667 ohms. E essa é a resistência equivalente. Então, se essa é a resistência equivalente, basta eu pegar esse 10 e dividir por isso daqui, que eu vou achar a corrente que está saindo da fonte de tensão. E fazendo isso na calculadora aqui, a gente vai ter 2,1428. Agora a gente sabe então que a corrente que está saindo dessa tensão daqui é essa daqui e é justamente a que está entrando nesse resistor daqui. E esse resistor daqui é o paralelo dos dois, né? Então, consequentemente, é a corrente que está entrando nessa parte em paralelo. Então, se eu quero achar a corrente que está passando nesse resistor daqui, basta usar o divisor de correntes, que vai ser resistência equivalente dividido pelo resistor que eu quero, vezes a corrente que está entrando. Fazendo isso aqui na calculadora, a gente vai ter 1,4286.
E essa daqui é a corrente que está passando nessa parte daqui. Então, se é a corrente que está passando nessa parte daqui, e a gente viu que essa corrente é a mesma dessa daqui, a gente descobriu que essa corrente daqui é justamente esse valor daqui, ó. Tá vendo? A gente descobriu de uma outra forma usando o teorema da reciprocidade. Agora, resolvendo esse circuito daqui que tem a fonte de corrente, logo de cara a gente pode ver que esses dois resistores daqui, ó, eles são abertos, ou seja, não está passando corrente nessa parte daqui, ó, justamente porque essa parte daqui está aberta. Se não passa corrente, a gente pode tirar eles. Então, tirando eles, a gente vai ter um circuito mais ou menos assim, ó. A gente só precisa calcular o paralelo desses dois aqui, que vai ser 4 vezes 4, 16, dividido por 4 mais 4, 8. Isso aqui vai dar 2, né? Então, esse aqui é a resistência equivalente dessa parte de paralelo. Então, juntando tudo no único resistor, a gente vai ter que resistor equivalente aqui, ó, ele vai ser de 2 ohms. Então, aqui, ó, pensa aqui comigo. Os 3 amperes que está saindo daqui, tá tudo vindo por esse resistor daqui, porque não tem outro caminho para ele passar, porque aqui está aberto, ele não vai passar por esse caminho daqui. Então ele está vindo inteiramente nessa parte daqui, ó. Se está vindo 3 amperes nessa parte daqui, isso quer dizer que a tensão desse resistor está virada para cá. E é justamente 3 vezes 2, que no caso é 6 volts. Então aqui, ó, se a tensão dessa parte até essa parte daqui é 6 volts, você concorda que esse nó inteiro daqui tem a mesma tensão dessa parte daqui? E esse nó inteiro dessa parte daqui, ó, tem a mesma tensão dessa partezinha daqui, ó. Porque é tudo o mesmo nó. Então isso quer dizer o quê? Que se a gente chamar isso daqui, ó, de nó A, isso daqui de nó B, a gente vai ter que a tensão do B até o A é 6 volts. E como esse daqui também é o B e esse daqui também é o A, a gente descobriu que esse daqui, ó, também é 6 volts. Então assim, ó, a gente descobriu usando o teorema da reciprocidade. E você concorda que no primeiro circuito até não. Só que nesse circuito daqui ficou bem mais fácil. Porque a gente já pôde excluir isso daqui logo de cara, a gente não precisou ficar usando divisor de corrente, a gente não precisou usar muita coisa. A gente só anulou os dois logo de cara porque eles estavam abertos. A gente juntou os dois aqui, ó, que deu um 2, e já ajudou a gente a calcular essa tensão daqui muito mais rápido. Usando o teorema da reciprocidade nesse circuito daqui, ficou muito mais rapidinho a gente calcular. Então, alguns circuitos pode ser que não faça tanta diferença, enquanto outros pode ser que ajude bastante a gente. Mas no mais, esse foi o teorema, espero que tenha dado para entender tudo. Qualquer dúvida, bota aí nos comentários que eu vou estar tentando responder todo mundo. E até a próxima videoaula.